Nós vamos iniciar o culto desta manhã orando ao Senhor, pedindo orientação dele para as nossas vidas, agradecendo a Deus o dia que Ele está nos acrescentando. Para isso, gostaria de pedir ao pastor Josias que viesse fazer esta oração. Pai de amor, em nome de Jesus, estamos, ó Deus, na Tua presença para prestarmos um culto que só a Ti somos devedores. Ó Deus querido, depois de uma escola bíblica dominical muito animada, nós Te suplicamos, Senhor, que Tu completes aquilo que não ficou bem explicado em nossas vidas. Abençoa, meu Senhor, a direção deste culto, abençoa, ó Deus, Teu servo pastor, sua família, e abençoa, Deus, todos aqueles que adentrarem a este salão agora. Que o nome de Jesus seja glorificado, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o hino de número 323 do Inário para o Culto Cristão. Eu alegre vou na sua luz. Alguém viu o irmão Edinho por aí? Vamos colocar de pé, irmãos, para cantarmos? Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou, e com a luz do seu amor as trevas dissipou. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Caso de se escurecer de nuvens todo o céu, Jesus bendito Salvador é luz que rasga o véu. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Vozes femininas. Andando. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz. Desde que me achou da morte me livrou, ando sempre alegre, Cristo me salvou. Vozes masculinas. E face a face então verei Jesus e Salvador, o qual a sua vida deu por mim, o pecador. Todos. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora
desde que me achou da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Vamos fazer a leitura bíblica, encontrada em vários textos da Bíblia, Filipenses e Salmos. Vamos lá? Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. Alegrai-vos, ó justos, no Senhor, e rendei graças ao seu nome. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai de júbilo, todos vós que sois retos de coração. Os irmãos podem sentar. Nós vamos passar a IBJC em ação, alguns avisos que nós temos para esta semana. Quem tiver algum aviso, seja rápido e esteja aqui na frente. Tempo para plantar em meu ser mudanças. Vamos lá de novo. Tempo para plantar em meu ser mudanças. Esse é o tema do Tempo para a Mulher, o TPM, dia 8 às 19 horas, ou seja, terça-feira que vem, aliás, terça-feira agora, às 19 horas aqui na igreja, a volta do Tempo para a Mulher. Estavam de férias, agora estão voltando novamente à ativa. Culto jovem, dia 30 de abril. É isso mesmo que você vai falar? Não? Então tá. Então, dia 30 de abril, culto jovem às 19 horas, o mês que vem. Ainda tem um tempinho. Eu e você, 2016, 7 a 9 de outubro. Ainda há vagas? Temos poucas vagas. Então está ali o irmão Luiz Fábio e a irmã Bruna, convidam aos casais casados que ainda quiserem participar do Eu e Você deste ano. Ainda temos poucas vagas ali para o nosso Eu e Você 2016, de 7 a 9 de outubro. Bom dia. Esse mês a nossa cantina daqui da igreja vai estar com um projeto Ide com Dança e Ministério Peniel, porque na verdade esse mês é o mês do nosso aniversário, só que infelizmente por alguns motivos nós vamos ter que comemorar em abril, no dia 3 de abril também. A igreja está convidada desde já. No culto da noite vamos estar comemorando. Então os irmãos que quiserem e puderem ajudar, hoje de manhã vamos estar vendendo a sobremesa e de noite teremos pastel. Então, os irmãos que quiserem e puderem, se puderem estar ajudando a gente, vamos estar muito agradecidos. Vamos ganhar uns quilinhos a mais, comendo na cantina, ajudando as meninas. Não há mais algum aviso, então... Irmãs, principalmente, mas está aberto aos irmãos também. Quem deveria dar esse anúncio é Edmar, mas como ela acho que não se encontra, eu vou adiantar, irmãs? Que eu estou com a responsabilidade de anotar o nome das pessoas que irão no dia 19, lá na igreja Dom Bosco. A MCA foi convidada a fazer toda a programação, nosso pastor que vai pregar. Então, as irmãs que ainda não me deram nome, olha, irmãos, é para toda a igreja, mas principalmente as mulheres de Jardim Carioca. Fazerem o possível para ir, vai ser uma coisa maravilhosa. A igreja de Dom Bosco é filha de Jardim Carioca, Poxa, vai se sentir feliz com a mamãe ir lá visitando. Aí vai perguntar, e aquela mamãe? Aquela mamãe não pôde vir, a mamãe tinha outra programação. Então, vamos fazer uma forcinha, irmãs?
de me procurarem. Vai sair o ônibus daqui da igreja por R$11 apenas, tá? Mais barato que se nós fôssemos pegar ônibus de carreta. Obrigado. Bom, como os irmãos já puderam notar, o IBJC em Ação, mudou de lugar, né? Era no final do culto, a gente trouxe um pouco mais para o meio. Então, os irmãos que têm seus avisos, cheguem cedo, né? Passe o seu aviso para quem vai dirigir o culto, para que a gente possa andar, não é? Não interromper por muito tempo o nosso culto. Este aviso tem que ser feito agora. A irmã Edmar está na congregação e pediu que todas as irmãs da MCA puderem chegar aqui às 5h30, porque ela precisa desta reunião hoje, às 17 horas, né? 17h30. Por favor, irmãs. Ela já conversou com as pessoas, com quem vai dirigir a Kombi para pegar as irmãs e estarem aqui às 17h30, tá? Obrigada. Findos os avisos, nós vamos conhecer os nossos visitantes. As pessoas que nos visitam nesta manhã, temos um senhor ali. Seu nome, por favor? Pedro. Senhor Pedro, é um prazer tê-lo aqui conosco. Os irmãos vão certamente cumprimentá-lo. E volte sempre que tiver vontade, sim? Aqui é um lugar aprazível. Mais alguém nos visita nesta manhã? Então nós vamos verificar ali os nossos aniversariantes desta semana, enquanto nós vamos cantar o hino 417 do cantor cristão Brilha no Viver. E nós vamos realizar o nosso momento de dedicação de bens e vidas. Temos a Ellen Rose. Cadê a Ellen Rose? Está fazendo aniversário dia 8. E o Leonardo Porroá. Nenhum dos dois se encontra, né? Então eu gostaria de pedir ao pastor Aurecino que estivesse representando os aniversariantes da semana, recebendo o cumprimento dos irmãos que virão devolver seus dízimos e ofertar neste momento. 417 do cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular, mistério de com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor
vem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Pastor Ericino. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, recebe, Senhor, este culto como um cheiro suave. Nós te rogamos, ó Deus, que abençoes o culto que ora te prestamos. Abençoa, Senhor Deus, os participantes e abençoa, nosso Deus, quando vamos daqui a pouco ouvir o teu recado. Nós te agradecemos, ó Deus, neste momento, os corações liberais que vêm aqui para ofertar os seus dízimos, suas ofertas, que estes recursos, Senhor Deus, redundem em bênçãos para o teu reino aqui na terra. Abençoa, Senhor Deus, os aniversariantes, dando-lhes saúde e grande longevidade aqui na terra. Te agradecemos, ó Deus, que estamos vivos e temos a alegria da tua salvação. Abençoa o irmão Elton, dirigente deste culto, Senhor Deus, dando sabedoria ao teu servo para que ele prossiga te servindo com esta alegria, esta espontaneidade e esta sabedoria. Abençoa, nosso Deus, os visitantes, enche-lhes da tua graça, do teu amor, tua misericórdia, e se saírem daqui esta manhã, Senhor Deus, saiam alimentados do teu poder, do teu Espírito Santo. Agrada-te, Senhor, da tua igreja neste momento. Dispensa a tua graça para que todos os teus servos sintam alegria neste serviço, ó Deus, nesta igreja, nesta agência tua, neste lugar. Enche-nos da tua graça, do teu poder. Nós te rogamos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Está se aproximando o Dia Internacional da Mulher e hoje as mulheres vão dominar aqui, a partir de agora, o nosso culto. A irmã Naide vai nos trazer uma inspiração musical neste momento e logo após a irmã Karina nos trará a palavra do Senhor. Bom dia, igreja. A palavra do Senhor diz que no fim dos tempos, por muito se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o Senhor me incomodou essa semana para cantar sobre o mesmo tema que eu já venho cantando há um bom tempo: milagres. Só que dessa vez eu queria falar para a igreja não sobre milagres físicos, mas sobre milagres internos, sobre milagres que você não pode ver, chamados de milagres invisíveis. Que o amor, ainda que nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, não se esfrie no seu coração. O amor pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus vizinhos, por nós, irmãos em Cristo. Que a gente busque a cada dia viver em amor, em união. Que a gente peça ao Senhor para aquecer o nosso coração. E a gente não abrir mão de amar o nosso irmão a cada dia. Por mais difícil que seja. Por mais que iniquidade, corrupção, mentira, idolatria, enfim, tudo isso aumente. O nosso Deus não muda. Então que nele a gente possa buscar mais esse milagre na nossa vida. Continuar indo na contramão do mundo.
este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz. Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. É o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quero operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. Meu Deus é o Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quero operar em ti. O meu Deus
continuando o domínio feminino. Muito bem. Glória a Deus. É tão maravilhoso saber que o nosso Deus é o Deus de milagres. E a palavra de Deus fala que o Senhor habita no meio dos louvores. E nós podemos sentir a presença do Senhor aqui no nosso meio. Amém? Queria fazer uma pergunta. Quem sabe o que nós comemoramos no dia de hoje? Dia da esposa do pastor. Muito bem para os irmãos que disseram. E no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, o nosso dia. Só que o nosso dia é todo dia, convenhamos. Mas escolheram uma data. Eu acredito que por isso que escolheram a data do Dia da Esposa do Pastor perto da data do Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela. Ela quem? A esposa do pastor. Nós na nossa igreja, nós temos 4 esposas de pastores. A irmã Denise, a esposa do pastor Reinaldo. A irmã Edmar, esposa do pastor João. A irmã Jacira, esposa do pastor Essino. E a irmã Joanete, esposa do pastor Ciro. E tem outras irmãs que estão chegando para a nossa igreja, mas que a carta ainda não chegou. Como é o caso da irmã Irene, que está chegando para a nossa igreja e vai aumentar o grupo das esposas de pastores. E nós agradecemos a Deus por essas vidas que são preciosas no reino. Hoje, nós vamos estar falando um pouquinho sobre esse tema. Esposa de pastor, uma mulher com uma missão especial. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Provérbios, capítulo 31, e nós vamos ler dos versículos 10, 11, 12, e depois do 29 ao 31. Provérbios, capítulo 31, do 10 ao 12, e depois do 29 ao 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela, confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho. Dai-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Amém? A minha versão era um pouco diferente. Acredito que cada irmão tem uma versão um pouquinho diferente também. Mas esse texto é um texto que todas nós conhecemos, que fala sobre a esposa do pastor. Não, fala sobre uma mulher virtuosa, uma mulher ideal. Não sabemos se essa mulher existiu, Eu lendo os comentários, mas ela pode ter existido ou não. Entretanto, as características que ela nos traz são de uma mulher valorosa. E como esposa do pastor, nós vamos ver que muitas qualidades a esposa do pastor tem. E quando nós paramos para pensar em esposa do pastor, para muitos vem essa imagem. Vamos voltar. Esposa do pastor, uma super mulher. Porque as pessoas pensam que o pastor é um super homem. Aquele que consegue fazer todas as coisas, consegue visitar todas as pessoas, estar em todos os cultos, trabalhar fora. Então ele é um super homem. E consequentemente a sua esposa é uma super mulher. Ali coloquei só para ilustrar a figura da Mulher Maravilha. Mas é verdade ou mentira? É mentira.
Porque a esposa do pastor, ela é uma mulher como as outras mulheres. Então nós temos que ficar atentos a isso, irmãos. Precisamos entender, em primeiro lugar, que esposa de pastor tem nome. Todo mundo só chama de esposa de pastor. Às vezes nem sabe o nome da esposa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías capítulo 45, versículo 4. Diz assim: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Até mesmo o nosso Deus nos chama pelo nosso nome. Por que nós vamos chamar a esposa de pastor de esposa de pastor? Então, a irmã Denise está chegando agora para a igreja. É normal que muitos não saibam o seu nome, mas o nome dela é Denise. Às vezes alguns chamam de Daisy, né? Mas é Denise. Então nós precisamos ir nos conhecendo e nos acostumarmos a chamar pelo nome. A esposa de pastor, ela fica tensa, ela tem ansiedade, às vezes fica mal-humorada, ela tem dores, igual a eu e você. Igualzinho, não muda nada. Só que o ser humano tem uma tendência a idealizar as coisas. Nós idealizamos tudo. Idealizamos o casamento perfeito, idealizamos um emprego perfeito, idealizamos o homem perfeito, a mulher perfeita, o corpo perfeito, o pastor perfeito e a mulher de pastor perfeita. Então nós temos aquela ideia de que a esposa do pastor, ela tem que estar em todas as atividades da igreja, ela precisa assumir vários cargos, ela precisa cuidar da família, cuidar do pastor, não reclamar, isso é importante, né? A gente idealiza assim, não pode reclamar, tudo tem que estar sempre ótimo, e para finalizar, tem que estar sempre com um sorriso nos lábios. Não pode estar sem sorriso. Então nós temos essa tendência de idealizar as coisas, mas precisamos entender que ela é como você e eu. Às vezes não está muito bem, às vezes está melhor. Então precisamos nos acostumar a entender que esposa de pastor tem um chamado muito importante, um chamado especial. O chamado dela de ser esposa de pastor. Mas será que é só isso a vida dela? Não. Ela tem o ministério que Deus colocou em suas mãos para que ela realize, e ela não deve se anular por isso. Ela deve desenvolver também os seus dons com amor e carinho, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. O papel da esposa de pastor, ele é muito importante. Tem uma coisa que só a esposa de pastor pode fazer. Alguém tem ideia? Que só ela. Tem gente rindo, né? Só ela pode ser esposa. É óbvio, só ela pode ser a esposa. Então, como esposa, ela tem algumas características. Em primeiro, como cuidadora. A esposa do pastor, ela cuida da sua família, ela cuida do seu esposo, ela cuida do marido para que ele esteja bem apresentado, aí cuida de roupa, cuida do cabelo, cuida da comida. E a gente tem a tendência de achar que se o pastor está magrinho, poxa, a esposa não está cuidando bem dele, olha como ele está magrinho, não está dando comida direito para ele. Agora, se o pastor está gordo, que isso, a irmã não entende que está dando comida demais para ele, já passou do peso ideal. Então a gente fica idealizando e imaginando, né, o que está certo e o que está errado. Mas nós precisamos entender, né, eu tenho certeza que as esposas entendem, que a igreja, ela observa muito. E como esposas, esse ministério que vocês têm em suas mãos, de cuidar, de ver os detalhes, que muitas das vezes os seus maridos não conseguem ver. Eu costumo dizer para o Eduardo que se ele sair na rua com a camisa furada, vão falar que eu sou relaxada, que não costurei a camisa do meu marido.
Se o seu marido sair com a camisa amassada, vão falar, poxa, lá, não cuidou do marido, ele está todo amassado. Ninguém sabe que o marido foi lá, pegou a gaveta, vestiu, a esposa nem viu. Mas é assim, a gente olha para o marido e vê o espelho da esposa, aquela que cuida, aquela que é dedicada. E é assim, a esposa do pastor, ela é cuidadora. O pastor Edmilson, ele falava muito para nós uma coisa, não sei quantos irmãos lembram. Ele dizia que se a esposa do pastor cuidar bem do pastor, deixar ele desestressado para cuidar da sua igreja, ela está fazendo muito bem o seu papel. Então a esposa do pastor, ela tem essa missão. Imagina se foi aquele pega para capar dentro de casa, o pastor super estressado. Eu tenho um amigo pastor que brigou com a esposa em casa. Quando chegou de manhã, ele não pregou, porque ele não tinha condições. Ele estava com a cabeça tão quente. Imagina, como que ele vai abrir a boca para falar sobre o amor, se ele teve um desentendimento e ainda não resolveu? Então, acontece. Então, nós precisamos entender que a esposa do pastor, ela tem esse papel de cuidadora, ela vai estar auxiliando o pastor, desestressando, ajudando ele a estar bem para chegar aqui e cuidar da sua igreja. Uma outra característica da esposa do pastor é que ela é companheira. Tenho certeza que quando você escolheu alguém para casar, você pensou em alguém que fosse sua companheira, alguém que caminhasse junto contigo, que abraçasse os desafios, que enfrentasse junto os problemas, as dificuldades. Então, assim é a esposa do pastor. Ela caminha junto, ela aceita os desafios junto, ela visita junto, ela vai às programações junto, como membro e como esposa de pastor. Ela libera o marido para fazer a obra. Nós ouvimos aqui no dia da posse a irmã Rita comentando, muitas das vezes eu não liberei o pastor Edmilson, né? Porque às vezes o pastor, ele deixa dentro de casa, às vezes é uma programação da família, algo que morreu um irmão, ele vai lá, ele tem que dividir o seu tempo. Então a esposa, ela precisa ser facilitadora. Ao invés de colocar empecilhos para atrapalhar o ministério, não, ela precisa facilitar. Ela precisa ajudar o bom andamento do ministério pastoral. Então, uma esposa que é companheira, uma esposa de pastor que é companheira, ela contribui para que o ministério cresça e aconteça. A esposa de pastor também é intercessora. Sabemos que muitas pessoas oram pelo pastor, mas a intercessora mor é a sua esposa. É aquela que sustenta o seu ministério, é aquela que ora para que Deus dê sabedoria, para que Deus coloque pessoas fiéis ao seu lado, ora para que o trabalho dê fruto. Ela está preocupada com isso e ela sustenta o marido em oração. Muitas das vezes a esposa de pastor, ela ora tanto pelo pastor e esquece de orar por ela mesma. De tanto que ela vai orando por ele, pelas questões da igreja, da família, e acaba deixando de orar por ela. Então, uma esposa que é intercessora, ela sustenta o ministério do pastor, o ministério do seu esposo em oração. Nós vemos também que o papel da esposa do pastor é ser auxiliadora. Mas o que é ser auxiliadora? Ser auxiliadora não é fazer a obra no lugar do marido, não é tomar à frente o ministério do marido, é auxiliar o marido no desenvolvimento do seu ministério. Porque nós sabemos que quem vai prestar contas a Deus do seu ministério é o pastor e não a esposa. Então a esposa, ela tem que tomar esse cuidado. Eu ouvi dizer que todas as mulheres têm um GPS. Vê se vocês vão concordar comigo. A mulher, ela tem a tendência a dizer:
leva o guarda-chuva, vai por aquele caminho, faz isso aqui, pega isso aqui, deixa isso aqui, não está na hora não. A mulher tem essa tendência de direcionar todas as coisas. E como esposa de pastor, imagina ela tendo que dar sugestões nas conversas sobre o ministério. Então, é preciso que a esposa do pastor tenha esse cuidado de direcionar, de dar sugestões orientadas pelo Senhor, para que não venha confundir o seu marido no desenvolvimento do seu ministério. Nós entendemos também que a esposa de pastor, ela vai auxiliar na condução do rebanho e não estar à frente do rebanho. Vai caminhar junto. O papel da esposa é muito importante. Ela atua como cuidadora, companheira, intercessora, auxiliadora, fora as outras coisas mais que a esposa do pastor, ela desempenha. O seu papel é fundamental, é um papel valoroso. E como mulher, nos dias atuais, mulher cristã nos dias atuais, a esposa de pastor também precisa atuar. Eu não sei quantos irmãos têm acompanhado as mudanças que infelizmente estão acontecendo na nossa sociedade, sobre a implantação do gênero no lugar do sexo feminino ou masculino. As crianças no ensino, desde o ensino fundamental, em algumas escolas, orientadas pelo Ministério da Educação, que já está implementando aos poucos, vão ter o direito, olha só, as crianças vão ter o direito de escolher, no futuro, se ela quer ser menino ou menina. Então, olha o absurdo que é, hoje, a pessoa se posicionar como menina ou menino. Porque vai ser implementado o gênero, em alguns lugares já está sendo. Então, irmãos, é distorção de valores. Nós precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos orienta. Deus nos fez homem e mulher. Homem e mulher. Ponto. Então, hoje é muito difícil a mulher assumir o seu papel na sociedade devido a essas mudanças todas que têm acontecido. Imagina mulher cristã. Como mulher já é difícil. Imagina uma mulher cristã. Então eu gostaria de destacar 4 características da mulher cristã nos dias atuais, que é de grande importância para as nossas vidas. A mulher cristã nos dias atuais, ela precisa, em primeiro lugar, ter vida com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, capítulo 8, capítulo 4, versículo 8, a parte A do versículo. Como esposa de pastor, você é um exemplo. Exemplo de mulher, exemplo de esposa, e é um espelho para a sua igreja. E nós vamos ver a importância de se ter vida com Deus. Tiago 4, versículo 8, a parte A. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então, é de grande importância nos chegarmos ao Senhor. E Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Jeremias, capítulo 29, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como está a sua vida com Deus? A mulher cristã nos dias atuais precisa ter vida com Deus. Quantas mulheres aqui já fez regime, dieta, ou está fazendo? Não acredito, poucas mulheres? Duvido. Tem mais gente que não quer nem dizer que faz dieta para dizer que aquele corpinho ali é normal, que não precisa fazer dieta.
Mas é tendência da mulher fazer dieta. Ela olhou, viu uma roupa apertada, vou fechar minha boca. Nós nos preocupamos com isso, e é ótimo. Temos que nos preocupar com o nosso corpo. Quando nós fazemos dieta, homem também faz dieta, tá, irmãs? Não é só a mulher, não. O que nós fazemos? Primeira coisa que a gente se preocupa com a dieta, o que é? Alimentação. Nós procuramos comer uma alimentação o quê? Temos uma nutricionista na igreja. Uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada. Comer menos, um pouco de cada coisa. Comer bastante fruta, legumes e verduras. Sendo que também nos preocupamos em fazer um exercício físico. Né? A atividade física, junto com uma boa alimentação, produz um resultado melhor no nosso corpo. Essa é a nossa vida diária. Nos preocupamos com aquela dieta, aquele regime básico. Toda mulher se preocupa. Isso na vida diária. E na vida espiritual? Alguém aqui se preocupa em fazer dieta? Ou come de tudo? Vou me alimentar de tudo que tiver pela minha frente. Como servos e servas do Senhor, a nossa vida com Deus, que dieta é essa espiritual, irmã Karina, que a irmã está dizendo? Nós temos que selecionar o que tem nos alimentado. Qual o tipo de alimento? Você tem se alimentado da palavra? Tem se alimentado da oração? Ou tem se alimentado de novelas, programas impróprios, sites piores ainda, conversas nem se fala, disse-me disse, contendas, e vai por aí afora. Qual é a sua dieta espiritual? Nós, para termos vida com Deus, precisamos nos alimentar bem. Nos alimentar bem da palavra, nos alimentarmos bem orando, buscando ao Senhor. E assim, nós vamos cuidar da nossa vida. Tive uma experiência no passado, aqui na IBF, que retrata bem essa questão de nós estarmos atentas àquilo que Deus quer para a nossa vida. Aquilo que Deus quer nos falar. Às vezes é uma coisa boba, mas a gente não abre os nossos ouvidos. Estava vindo para a IBF, arrumando as coisas, e eu tinha deixado a Esté pronta, e Deus colocou assim no meu coração: leva mais uma sandália. Eu falei assim: levar mais uma sandália? Para quê? A Esté já está pronta. E Ele colocou no meu coração que era para levar mais uma sandália para a Esté. Falei: ah, não, já estou indo. De novo aquilo no meu coração. Falei: tá bom, né? Vou levar. Aí botei a sandália na bolsa, fui para a igreja. Cheguei aqui, eu e a irmã Cláudia, a gente estava arrumando lá a sala, onde seria a nossa classe. De repente, a Esté vem chorando: mãe, olha o que aconteceu comigo. Falei: o que foi, Esté? A minha sandália arrebentou. Eu falei: não se preocupe, Deus mandou trazer outra para você. Então, é uma coisa simples, mas que a gente precisa dar ouvidos àquilo que Deus fala. Porque Deus fala conosco, irmãos. Às vezes Deus coloca no teu coração para fazer algo e você acha que é coisa da sua cabeça. Visitar alguém, ligar para alguém, dar uma palavra. E você não faz, porque você acha que é ilusão sua. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Uma outra característica da mulher cristã nos dias atuais: ser serva. É muito difícil ser serva. João, capítulo 12, versículo 26, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. João, capítulo 12, versículo 26. Diz assim: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. E Provérbios 31, versículo 27. Antes de lermos o 27, eu quero ler o 20. Diz assim: abre mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Charles Swindoll,
escreveu um livro, Eu, um Servo. Você está de brincadeira. Muitas das vezes nós pensamos assim. Eu, servo, não, está de brincadeira. Eu costumo dizer para os adolescentes e para os jovens que a gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Né? Tem alguma coisa, pega lá à frente e vai servir. Mas eu falo brincando. O serviço, o ser servo, vai muito além de você dar um copo d'água para alguém. Então, nós precisamos entender que a nossa vida cristã precisa ser uma vida de servir ao próximo. Charles Swindoll, ele motiva os servos do Senhor a serem altruístas. O que é isso? É se dedicar ao próximo, se dedicar ao outro, se importar com o outro. A mulher que nós lemos aqui lá em Provérbios 31, ela se preocupava com a sua casa, com a sua família, com o seu trabalho e ainda ajudava o necessitado. E é assim que nós temos que nos portar. A esposa do pastor e nós precisamos amar e cumprir com o grande mandamento, o segundo grande mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. E muitas das vezes nós estamos nos importando só com a nossa vida e não nos importamos com a necessidade do outro. Há muito tempo atrás, a minha mãe trabalhava num supermercado e lá tinha uma mãe que a filha dela era especial, acamada, tinha mais de 20 anos. E aquela mãe era muito pobre, morava numa casa onde não tinha ventilação, não tinha ventilador. Imagina o calor que faz no Rio de Janeiro e, na época, esse mercado era em Septiba. Então, a minha mãe sentiu o desejo de ajudar aquela moça, dando um ventilador para ela. O desejo surgiu, mas ela não tinha dinheiro para comprar o ventilador. Então, o que ela fez? Ela conversou com meu irmão, que no trabalho dele fez uma vaquinha, os amigos ajudaram e eles compraram um ventilador no centro da cidade. Ele trouxe esse ventilador até Septiba e deixou lá no mercado, para que o dia que aquela mãe passasse, a minha mãe pudesse dar aquele ventilador para ela. Só que um belo dia, a minha mãe estava chegando para trabalhar, e veio o dono do mercado e disse assim: Márcia, Márcia, o seu Deus é demais, ele é demais. E ela disse: o que aconteceu? O mercado foi assaltado, eles levaram tudo. E eles pegaram o saco que estava o ventilador novinho na caixa, deixaram o ventilador e roubaram só o saco. Para que isso, irmãos? Para o nosso Deus mostrar que Ele é o Deus da provisão. Ele é aquele que cuida de nós. Imagina se Deus ia mobilizar todas essas pessoas para abençoar aquela menina, que Ele se preocupa com ela, uma criança especial, só que com mais de 20 anos, e ia deixar o inimigo, usando aqueles homens que foram roubar, assaltar o mercado, levar a bênção de Deus? Não, jamais. Porque a bênção, ela é dada pelo Senhor. E o que Deus dá, o inimigo não rouba, amém? Então, o cuidado de Deus. Nós precisamos nos preocupar com os nossos irmãos. Porque o nosso Deus se preocupa. Precisamos olhar e ver a necessidade do nosso irmão e tentar ajudar. Se você não pode ajudar financeiramente, como a minha mãe não podia, conversou com outras pessoas, orou e Deus moveu e aconteceu. Porque é assim que o nosso Deus faz. Uma terceira característica é: a mulher cristã nos dias atuais precisa confiar no Senhor. Vamos ler Salmos 125, versículo 1. Diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre, né? Algumas versões, mas permanecem firmes para sempre. E 1 Pedro 5, 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Amém? O nosso Deus cuida de nós. E nós precisamos confiar nele de todo o nosso coração, com toda a nossa força, nosso entendimento. É aquele tipo de confiança aonde você está de olhos vendados à beira de um precipício e você continua caminhando, sabendo que o Senhor cuida de você. Eu não sei o que você está vivendo, mas você precisa crer que você não está sozinha e que o Senhor, se você confiar nele, Ele vai providenciar todas as coisas, porque o nosso Deus, Ele cuida de nós. Confie no teu Deus. Como esposa de pastor, quantas batalhas você enfrenta? Se não fosse a confiança que você tem no Senhor, você não teria vencido, mas o Senhor tem sido contigo. E por último, precisamos ser brilhantes, precisamos brilhar. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz para nós, esse texto, ele é o texto básico da JCA. Filipenses 2, 15. Diz assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceras, filhas de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aquela imagem é de uma caverna totalmente escura. E luzeiro, eu andei olhando no dicionário, ele faz referência a astro, a farol, a algo que tem uma luz tão brilhante que vai longe. Então aquela luz que está entrando naquela caverna toda escura, é como nós precisamos ser nesse mundo. Brilhar, não brilhar para a nossa exaltação, mas brilhar para a glorificação do nome do Senhor na tua vida. Amém? O Senhor precisa ser exaltado na tua vida. E às vezes a tua atitude não permite que o Senhor seja exaltado. Você não tem brilhado. Às vezes a nossa vida, com tanto pecado, a gente vai embaçando a nossa vida. E esse brilho não vem de nós, vem de Jesus. Então é como se nós fôssemos um espelho que reflete a luz que vem de Jesus. Só que quando nós vivemos uma vida em pecado, não nos arrependemos e achamos que está certo, às vezes nós usamos palavras torpes. Ah, todo mundo usa, que isso, tem nada a ver. Isso não é palavrão, não. Cansada de ver pessoas usando palavras que são torpes. Não são palavrões, mas não são palavras agradáveis para estar na boca de um servo de Deus e está na tua boca. Então você vai ofuscando o brilho de Jesus. Você não se permite brilhar. Você precisa fazer a diferença nesse mundo. Esse mundo está sedento. No início eu falei sobre gênero. Eu vi uma cartilha ensinando a usar drogas, ensinando o jovem e o adolescente a usar drogas. Como ele faz para usar a cocaína, como ele faz para dar um pico na veia, passo a passo. Isso está sendo fornecido pelo governo para as escolas, olha que legal. E como a igreja está se posicionando diante dessa realidade? E você, como mulher cristã, nos dias atuais, você tem brilhado? Você tem feito a diferença nesse mundo? Então eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo para você que é esposa de pastor, que Deus te deu um ministério especial, ser esposa de pastor. Ele te deu também um outro ministério, não sei qual, que você precisa desenvolver para o crescimento do reino dele. Mas se você entender que tendo vida com Deus, sendo serva, confiando no nosso Deus e brilhando, com certeza, como diz aqui em Provérbios, capítulo 31. Lá no finalzinho, diz para nós: e não esquecendo de temer ao Senhor, em todas essas atitudes, confiando nele, sendo serva, tendo vida com ele e brilhando, você tem que ser temente ao seu Deus. O versículo 30 diz isso para a gente. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, querida,
tenha uma vida de temor a Deus, tenha uma vida de comunhão com Deus, sendo serva, brilhando e confiando. E assim você será louvada. Amém? Que Deus nos abençoe nesta manhã e a palavra está com o dirigente de hoje. Deus abençoe nossa irmã Karina, nossa irmã Edna, mudou? Irmã Jaira. Bom dia, irmãos. A irmã Edna, ela é a coordenadora do programa Especiais da Igreja, mas ela deveria ter uma palavra neste momento, mas ela não se sentiu bem e pediu que eu fizesse. Então, neste momento, nós vamos... não vamos falar mais, porque a irmã Karina já falou tão bem, né? Hoje é esposa de pastor, né? E estão em destaque, e nós agradecemos muito a Deus, porque nesse dia nós temos 2 esposas de pastores aqui, membros de nossa igreja, e mais uma chegando, né? A irmã Jacira não veio, né? E a irmã Edmara está na congregação. Então, nós temos a irmã Janete, a irmã Denise e a irmã Irene. Nós vamos aguardar para o ano que vem, né? Ela vai estar junto com um membro da nossa igreja. Mas nós agradecemos muito a Deus por este momento e vamos pedir à irmã Helena que vem aqui à frente, porque a MCA estará fazendo uma pequena homenagem. Eu vou pedir à irmã Janete e à irmã Denise que venham sentar aqui um momento. Um momentinho só. E a irmã Helena vai fazer uma pequena homenagem em nome da Mulher Cristã em Ação, da MCA. As irmãs mulheres também não vão embora, porque no final a gente vai oferecer uma pequena lembrancinha para todas as mulheres da igreja. Eu estou vendo algumas mulheres saindo, mas aguardem um pouquinho que está terminando. E agora nós vamos terminar esta pequena homenagem e depois as irmãs, todas as mulheres da igreja, a irmã Edna deixou uma pequena lembrança para cada uma. Vou passar a palavra para a irmã Helena agora. Em nome da MCA, Mulheres Cristãs em Ação, eu irei ler uma poesia em homenagem ao Dia da Mulher de Pastor, esposa de pastor. Lágrima, de Norma Peneto, Lágrima de uma esposa de pastor. Era mesmo impossível de se evitar. Então, uma lágrima começou a rolar. Era tão tímida, tão suave e tão transparente, que se fez invisível aos olhos de toda a gente. Com singeleza, depressa, ela foi enxugada, e um lindo sorriso na face ainda molhada. Mais uma vez, em seu lugar, brilhou. Aquela lágrima era da esposa de pastor, que rolou silenciosamente, sem deixar explicação. Ninguém sabe se era de alegria ou de dor. Ninguém sabe por que chora o seu coração. Que bom se aquela lágrima pudesse falar. Se com palavras ela pudesse se expressar. Talvez ela nos contasse das angústias sofridas, dos dias difíceis e das noites mal dormidas. Talvez ela nos contasse de alguma angústia, dos dias difíceis. Talvez ela nos falasse da dor dos espinhos que nos fere os pés, nos sublimes caminhos. Mas certamente ela também nos falaria de reconhecimento, de gratidão, de alegria. Porque na vida de uma esposa de pastor se encontra a difícil e inexplicável mistura de sorriso e lágrimas, de alegria e de dor. Por tudo isso que desejamos que haja sempre em seu caminho harmonia, luz, paz,
paz, amor, ternura e dedicação. Que Deus abençoe sua vida, Denise, esposa do nosso pastor Reinaldo. Que Deus abençoe sua vida, Joanete, esposa do pastor Ciro. Que Deus abençoe a vida de Jacira, esposa do pastor Essino. Que Deus abençoe a esposa, a Joanete, esposa do pastor Carlos, João Carlos. E que Deus abençoe a que está chegando, a esposa, a Irene, esposa do pastor Josias. Que Deus abençoe cada esposa. Que Deus abençoe. Dia do pastor. Parabéns. Dia do pastor, não. Parabéns, esposa de pastor. E seja bem-vinda, Denise, à MCA. Receba o carinho de cada uma de nós e o nosso abraço. Parabéns, esposa de pastores. Eu vou chamar a irmã Irene, ela não está, irmã Irene? Irmã Creuza está? Irmã Irene está aqui. Irmã Irene, vem aqui, por favor. Irene. Depois, Irene agora, que eu quero. Eu vou pedir a irmã Irene para entregar a irmã Helena. Vem aqui, irmã Helena, volta aqui para não perder tempo, né? Nós já estamos com o horário bem adiantado. Então, a irmã Helena vai entregar à irmã Denise uma pequena lembrança da nossa igreja pelo dia da esposa de pastor. E a irmã Irene, vai entregar a irmã Joanete. E nós vamos pedir o pastor Orestino para vir receber o presente da irmã Jacira. Vamos pedir o irmão Edinho que venha passar para as mãos do pastor. Aliás, vem orar, tá? Vem aqui. Eu mesmo entrego o pastor Aurecindo para que ele possa entregar à irmã Jacira. A irmã Edmar, nós não temos ninguém, logo mais nos entregamos. Fica aqui, tá? E agora o irmão Edinho vai orar pelas esposas de pastores. Nós vamos convidar a irmã Irene, que confusão, né? Essa é Irene, e a irmã Irene e o irmão Josias, pastor Josias, porque essa semana o Facebook, ele anuncia, né, que eu vi uma foto de casamento, eles estão completando o aniversário de casamento, né? Então, eu vou pedir ao irmão pastor Josias para trazer a sua esposa também aqui, agora. Irmão Edinho vai orar pela esposa de pastores, né? Agradecendo a Deus a vida das nossas irmãs e agradecer a Deus também pela irmã Irene que está chegando e o irmão Josias, né? Então vamos agradecer a Deus com a palavra do irmão Edinho. Depois no final nós vamos estar na porta, né? Para entregar a lembrancinha para todas as mulheres da igreja. Quando o irmão Edinho terminar de orar, nós vamos encerrar com o irmão Elton. Então, vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pelo casal, né? Pelas esposas de pastores. Tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias sobre nós, Senhor. Agradecemos a Deus pelas esposas dos pastores, Senhor Deus, que o Senhor tem preparado, Deus, para cada um dos teus servos, que possa ser, ó Deus, bênção, ó Deus, a cada dia, Deus, na vida dos teus servos. Abençoa, Senhor, seus familiares, seus filhos, e abençoa, Deus, toda a tua igreja, Senhor Deus, possamos estar todos voltados, ó Deus, para adorar o teu nome em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, as famílias dos nossos pastores, as famílias, Senhor, juntamente com as suas esposas e filhos, possa, Deus, ser cada vez mais bênçãos em tuas mãos. Possa ser usados por Ti para abençoar também a Tua igreja. E a Tua igreja também, Senhor, abençoe a vida dos pastores, as famílias dos pastores. Dá-nos, Senhor, um restante de dia na Tua presença. Prepara-nos, Senhor, para melhor Te servirmos. Leva-nos em paz para o nosso lar e deixa a paz aqui neste lugar também. Nós suplicamos e agradecemos em nome de Jesus, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Os irmãos podem sentar e o irmão Elton vai fazer o encerramento. Nós vamos
encerrar o culto desta manhã com orações silenciosas e lembrando aos irmãos que a partir das 17h30 nós teremos as nossas uniões de treinamento e às 19 horas o culto vespertino. Deus abençoe a cada um de nós. A irmã Karina vai estar à porta cumprimentando os irmãos.